Fala galera, tudo certo? Uma ótima tarde para vocês e hoje decidi trazer uma live um tanto quanto temática. Escolhi um assunto para vir conversar e tirar dúvidas de vocês, ajudar nos estudos, tanto para quem é aluno de faculdade, tanto para quem já é formado e está na prática atendendo, operando, atendendo pacientes. Então fiquem à vontade, esse é o momento onde eu quero de verdade ajudar vocês ao máximo que eu puder. Mandem suas dúvidas no chat, eu estarei aqui ajudando. Mandando boa tarde para a doutora Tayana. Isso aí, beleza? Uma ótima tarde. E vamos juntos, né, galera? O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é sobre o câncer de boca. E se vocês gostarem desse tipo de live, desse modelo, depois me dá um feedback, eu vou deixar essa live salva no feed, dá aquele retorno, diz se gostou, se não gostou, porque é muito importante para eu planejar próximos conteúdos para vocês. Saibam que todo o conteúdo que eu penso para cá é especialmente para vocês, então para fazer sentido, vocês têm que gostar, tem que ser algo que agregue a vocês. Boa tarde ali para a doutora Jennifer, que mandou um boa tarde no chat também. Então, começando a falar sobre câncer de boca, a gente tem que, a primeira coisa, pensar no nosso famoso carcinoma epidermoide, ou também chamado de carcinoma espinocelular. E aí tu pode me perguntar, João, mas por que quando a gente fala de câncer de boca, o primeiro carcinoma e o que mais vem na nossa cabeça deve ser o carcinoma epidermoide ou o carcinoma espinocelular? E o ponto principal é que o carcinoma espinocelular, ele sozinho, representa mais de 90% dos cânceres de boca. Então pensa que se a gente pegar todos os cânceres de boca que existem, todos os tipos de câncer de boca, o carcinoma espinocelular, por sua vez, vai representar mais de 90% de todas as neoplasias orais. Por isso, a extrema importância da gente conseguir, de fato, conhecer e entender ao máximo esta condição. Deixa eu ver o que a doutora Tayana mandou ali. Assunto muito importante. Minha avó, infelizmente, faleceu por conta de um câncer de boca. Foi diagnosticado por um dentista e sempre que escuto esse assunto, gosto de saber mais. Perfeito, Tainá, e obrigado por compartilhar comigo um pouco da tua história, os meus sentimentos. A sua avó pode ter certeza que a gente entendendo, a gente diagnosticando, a gente estando apto a fazer um diagnóstico precoce nos pacientes, com certeza o desfecho de todos os pacientes que virem a passar por você serão bem impactados de uma boa forma. Então, muito do que eu vou falar aqui, vocês vão ver que grande parte do paciente ter uma sobrevida, grande parte do paciente sobreviver, está diretamente implicado em a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Por isso, a extrema importância de nós, como dentistas, estarmos muito treinados olhando esses pacientes. Pensem que nenhuma profissão mais do que nós está dia e noite ali dentro da boca do paciente, examinando. Então, essa responsabilidade é nossa, essa é a verdade. A gente é a profissão que mais olha para a boca do paciente. Nada mais justo que a gente consiga proporcionar diagnósticos precoces para que nossos pacientes tenham um desfecho positivo. Então, esse momento, essa conversa, não tem nada de script. Eu venho aqui conversar de forma extremamente aberta com vocês. Fiquem à vontade para compartilhar seus relatos, se vocês já atenderam pacientes, se vocês têm dúvidas, que eu estarei aqui para ajudar, beleza? Seguindo, então, quando a gente fala de números de incidência de câncer de boca, a gente vê na literatura que novos casos por ano giram em torno de 263 mil novos casos de câncer de boca por ano. Ou seja, é um número bem alto e o Brasil, que é o país onde estamos, está entre os países mais diagnosticados, entre os países mais envolvidos. Tem países como a parte da Índia, Taiwan, Hungria, França, e o Brasil está nesse número aí, nesse índice dos países das regiões que mais tem câncer de boca. Então, mais uma vez, a importância nossa como dentista estarmos treinados ali. Afinal de contas, pensem que o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país gigantesco e nós, como dentistas, ali estamos espalhados e temos que estar da forma mais preparada possível para conseguir dar o diagnóstico precoce para os pacientes que estão ao redor na nossa população. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver o chat aqui. Volta e meia, dou uma paradinha, olha o chat. Estou tendo aula de patologia bucal e ontem a professora falou sobre lesões malignas como carcinoma e o melanoma. Perfeito, ótimo
participação aí o carcinoma espinocelular. Ele é o carcinoma mais comum, mas podem ocorrer também melanomas, principalmente melanomas na cavidade oral. São lesões extremamente agressivas. A René Saien mandou um abraço lá de Campo Grande. Um abração aí, pessoal. Tem algum caso relacionado ao uso de vape? Nessa aula aqui em específica eu não trouxe, tá? Mas existem várias patologias já sendo relacionadas com o uso de vape. É um hábito extremamente deletério, algo muito recente, muito novo, né? Que a gente está vendo acontecer com os pacientes mais jovens, e nosso papel também como profissional é muito importante fazer essa conscientização. Boa tarde ali para o Isart. Boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. A Bruna mandou: estou preparando um seminário do tema. Essa live vai me ajudar. Que legal, fico feliz. Porque eu fiz meio de forma despretensiosa essa live, não sabendo se vocês iam gostar ou não. Então eu escolhi um tema que acredito que vai agregar para vocês e trouxe aqui para a gente conversar. Se isso aqui for legal, se essa forma mais descontraída da gente fazer um conteúdo ajude vocês, me dá esse feedback aí, porque eu sigo preparando novos conteúdos para trazer aqui. Por exemplo, semana que vem, amanhã, até amanhã quando ver, eu posso preparar algo sobre fratura, sobre infecções, por exemplo. O céu é o limite, né? A gente está aqui sempre para ajudar. Hoje eu até peço desculpa, eu estou falando um pouquinho mais devagar. Eu fiz a extração do meu siso sexta-feira passada, então estou me recuperando, estou de pós-operatório. Até teoricamente eu deveria estar mais quietinho, evitando falar tanto, mas estou aqui com vocês, que é o momento que importa. Então, quando a gente fala das causas, né? O que causa de fato um carcinoma espinocelular, um carcinoma epidermoide? A verdade é que quando a gente vai para a literatura, não existe algo que a gente possa bater o martelo que é o principal fator. É algo multifatorial. A gente vai ter fatores exógenos, fatores de fora do paciente, quanto os fatores intrínsecos, endógenos do paciente, que podem junto ali fazer uma força para que o paciente acabe manifestando o carcinoma. Mas claro, existem vários fatores conhecidos, mas sempre lembra, não existe apenas um fator que vai agir de forma isolada e vai acabar causando o carcinoma neste paciente, tá? Quando a gente pensa nos fatores extrínsecos, nos fatores de fora do paciente, os mais famosos e bem documentados é o próprio fumo, né? O paciente que fuma, o paciente que tem um consumo de álcool e paciente também que foi portador, teve sífilis. Tem várias evidências mostrando que a sífilis junto com o fumo, junto com o álcool, são principais fatores exógenos do paciente poder potencializar a ele desenvolver o carcinoma espinocelular. Quando a gente pensa de exposição de luz solar, exposição ao sol, isso é um fator exógeno, um fator extrínseco muito forte, mas principalmente para a variante do carcinoma de lábio, beleza? Quando a gente pensa de fatores intrínsecos, são mais fatores de dentro do paciente, fatores que ele traz, fatores sistêmicos generalizados, por exemplo, um paciente com uma desnutrição geral, um paciente que tem uma anemia ferropriva, uma anemia por deficiência de ferro, são fatores intrínsecos bem conhecidos. Então pensa que nessa matemática aí, uma soma de fatores extrínsecos junto com fatores intrínsecos vão levar ali o paciente, alguns pacientes, a desenvolverem o carcinoma espinocelular. Quando a gente pensa também de lesões pré-malignas, existe uma lesão pré-maligna que é a chamada leucoplasia, famosa, né, de nós. A leucoplasia é basicamente a definição, é aquela lesão branca, quando a gente descarta todas as possibilidades de ser a leucoplasia. Sim, ela é uma lesão pré-maligna, ela é uma lesão potencialmente maligna, e vários dos pacientes que acabam desenvolvendo o carcinoma espinocelular apresentam previamente as leucoplasias também. Não é uma regra, mas é um perfil que a gente encontra no nosso paciente. E aqui vem um dado muito interessante, né? A gente vê que existe uma grande demora para o paciente acabar buscando atendimento. O perfil mais tradicional do paciente com carcinoma espinocelular é o paciente... Minha esposa e minha filha. O perfil mais famoso, mais comum do paciente com carcinoma espinocelular é o paciente do sexo masculino de mais idade, mais idoso, um pouco mais velho. E aí tem vários estudos, vários
várias evidências que mostram que muitas vezes o paciente, após receber o diagnóstico dele, ele demora até 4 a 8 meses para buscar o atendimento. E tem outros estudos que mostram até que quando o paciente ele descobre que ele tem alguma alteração na cavidade oral, mas pensa assim, o paciente, a faixa normal de pacientes vai descobrir que tem uma alteração e vai buscar atendimento cerca de 4 a 8 meses depois. Então, olha o tempo que o paciente acaba perdendo. Agora, quando a gente faz esse mesmo estudo com pacientes de um nível socioeconômico um pouco mais o paciente mais humilde, digamos assim, esse paciente muitas vezes demora de 8 a 24 meses. Então imagina o paciente descobrir que ele tem uma alteração na cavidade oral e demorar até 24 meses, até 2 anos para buscar atendimento. Então o fato é que se o paciente ficar ali com um carcinoma 24 meses crescendo, a sobrevida desse paciente, a chance dele sobreviver é muito baixa. O desfecho desse paciente vai ser muito pior. Então lembrem desse dado, olha só que marcante, né? O paciente, no geral, ele vai demorar de 4 a 8 meses para buscar o atendimento e o paciente num grupo socioeconômico mais baixo vai demorar até 24 meses. Então imagina a dificuldade que vai ser a luta, a batalha contra esse câncer com essa demora para começar o atendimento. Então muito desse papel, aqui é a minha opinião, né? Vou abrir um parênteses da minha opinião, mas muito desse papel de conscientização está nas nossas mãos. A gente precisa orientar o paciente a buscar atendimento, porque muitas vezes o paciente ele não busca atendimento, ele descobre que tem uma alteração e vai deixando levar, como a gente viu. Então a gente tem que estar sempre em cima ali do paciente, fazendo essa orientação e mostrando para ele a importância dele buscar atendimento o mais cedo possível. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para ver o que vocês mandaram. A Maria mandou: o carcinoma no rosto pode se transformar em câncer nos órgãos? Boa pergunta, tá? E a verdade é que não necessariamente ele se transformar, mas ele pode se espalhar, é o que a gente chama de metástase. Então existem locais do corpo humano muito pré-definidos, digamos assim, onde o câncer de boca ele costuma se espalhar, caso ele se espalhe. Mas pro fim ali eu vou entrar nesse assunto, mas pode acontecer sim. É o câncer dar metástase, se espalhar para outros órgãos. É uma coisa que invariavelmente, se o câncer não for tratado, pode acontecer. E muito do fato de que o paciente acaba demorando para buscar atendimento, ele vai deixando, é que o carcinoma, no seu estágio inicial, geralmente ele é bem assintomático, ele não incomoda o paciente. Geralmente é uma lesão que o paciente vê que existe, mas não é aquela coisa que dói. Então a literatura mesmo traz que a sensação dolorosa do paciente com carcinoma espinocelular é mínima. Então isso explica e justifica muito, não que justifique, mas explica muito desse atraso do paciente realmente buscar o atendimento e às vezes demorar até 2 anos para ver realmente o que ele tem. Quando a gente fala da manifestação clínica do carcinoma espinocelular, ela pode se manifestar tanto como lesões esofíticas, que é bem semelhante a essa foto que eu trouxe para vocês aqui, que é uma lesão esofítica, pensa para fora, uma lesão projetada para fora, mas também pode ter uma manifestação de uma lesão endofítica. O carcinoma espinocelular pode ser uma lesão leucoplásica, ou seja, com aquele aspecto branco. O carcinoma espinocelular pode ser também uma lesão com aspecto eritroplásico, com aquele aspecto mais avermelhado, e também pode ser, o carcinoma espinocelular pode ter a sua manifestação clínica como uma lesão eritroleucoplásica, que é aquela lesão com áreas esbranquiçadas e com áreas avermelhadas também. Quando a gente pensa radiograficamente, tá? Ou quando a gente faz uma radiografia, quando a gente faz uma tomografia, quando esse carcinoma espinocelular ele já se estendeu para a região do osso, ele começou a invadir a estrutura óssea, a literatura diz que o paciente pode ter dor ou não. Então é algo bem duvidoso. Tem pacientes que manifestam uma dor forte, tem pacientes que não se queixam de nada. E radiograficamente o aspecto que a gente encontra é o famoso aspecto de osso ruído de traça, muito semelhante aos casos de osteomielite, por exemplo, tá? Então as osteomielites têm aquele aspecto daquele osso desgastado e o carcinoma ele pode simular esse aspecto de osso ruído de trás. Por isso que quando a gente trata a osteomielite, por exemplo, é muito importante que a gente faça uma biópsia, remova parcialmente a parte daquele osso infectado para confirmar se realmente aquilo ali é uma osteomielite ou se é um carcinoma, porque radiograficamente, tomograficamente,
as imagens podem ser muito parecidas com esse aspecto de osso, ruído de traça. Quando a gente pensa também em relação à sensação, muitos pacientes com carcinoma espinocelular com invasão óssea, uma invasão mais profunda, podem ter também o que a gente chama de invasão perineural. É o câncer invadindo também a estrutura nervosa. Então pensa se o paciente desenvolve um câncer ao redor aqui do nervo alveolar inferior e esse câncer acabar invadindo o nervo, invadindo a região perineural, invariavelmente essa distribuição do nervo trigêmeo que passa a nossa sensação vai acabar ficando afetada. E uma das coisas que o paciente pode relatar para nós é parestesia, é dormência. Ele vai chegar na consulta com aquele aumento de volume e vai se queixar para nós que ele não sente o lado afetado, ele sente como se ele tivesse recebido uma anestesia de dentista. Eu já tive vários pacientes com uma demonstração muito semelhante com essa. Então o paciente chegou para ti e disse que começou a ter dormência de forma espontânea, digamos assim. É muito importante que ligue o alerta que esse paciente tem grandes chances de estar ali com uma lesão maligna, certo? É um sinal muito importante, é um sintoma do paciente muito importante, a parestesia e a dormência. Agora, falando especificamente sobre carcinoma de lábio, deixa eu botar uma fotinha aqui que eu separei para vocês, um segundo. Aí, fotinho, eu separei alguma. Aqui no Instagram, né, a gente não consegue fazer apresentação de slide nem nada do tipo, mas a gente dá um jeito. Então eu separei algumas fotinhos legais para ilustrar, só que eu tenho que ir trocando manualmente, digamos assim. Então quando a gente fala de carcinoma de lábio, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que ele é muito mais comum no lábio inferior. Até uma vez eu fiz uma pergunta numa aula perguntando para a galera se eles achavam que existia carcinoma de lábio superior ou não. E muitas pessoas ficaram na dúvida, falaram que nunca ouviram falar. E a verdade é que sim, o carcinoma de lábio ele pode acontecer tanto no lábio superior quanto no inferior. É muito mais comum, é muito mais normal ele ocorrer no lábio inferior. E isso é um tanto quanto bom, tá? Porque geralmente o carcinoma de lábio superior ele tende a ser mais agressivo. O carcinoma de lábio superior ele tem ao seu redor uma rede linfática e vascular muito mais rica, fazendo com que geralmente o carcinoma de lábio superior ele se espalhe, ele dá metástase muito mais rápido do que o carcinoma de lábio inferior. Então, lembrando, carcinoma de lábio superior, ele existe, ele dá metástase mais rápido, só que ele é mais raro, tá? É mais comum o de lábio inferior. Quando a gente pensa do carcinoma de lábio, como a gente está vendo nessa foto de lábio inferior, ele é diretamente ligado ao fator de exposição solar. Então é aquele senhor que trabalha no campo, que trabalha na lavoura, que tem exposição crônica à radiação ultravioleta. Então é um senhor que tem anos ali de exposição. Geralmente a gente vai ver no lábio desse paciente áreas também de queilite actínica, que é uma lesão envolvida com a exposição solar. Esse paciente muitas vezes tem uma lesão bem na área, muitas vezes junto com esse fato do paciente ter exposição crônica, do paciente ter queilite actínica, o paciente também fuma cigarro, fuma charuto, fuma cachimbo, e é bem comum a gente ver a lesão, como a gente está vendo aqui nessa foto, e a lesão se forma exatamente na região onde o paciente costuma deixar o cachimbo, deixar o cigarro escorado no lábio. Então, todos esses fatores, o sol, junto com a queilite actínica que vai se formando, junto com deixar o cigarro, o charuto, o cachimbo deitado ali em cima daquela área por muito tempo, o paciente vai formando a lesão. É bem comum essa manifestação. Então, esse paciente, quase sempre também lembrando que a lesão será no lábio inferior do paciente. Existem outros locais, claro, que a lesão pode ocorrer. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês carcinoma na região da gengiva inserida. Mas quando a gente pensa em frequência, as regiões mais comuns e relatadas são na língua e no assoalho de boca, mas nada impede que ocorra em regiões como essa aqui, olha só. Um carcinoma na gengiva inserida do paciente. Então, isso aqui pode enganar muitos profissionais, porque
o carcinoma, quando ele acontece na gengiva, o espinocelular, ele tem um aspecto muito semelhante a uma lesão reacional. Concordam comigo que ele simula, que ele imita muito por exemplo, aqui um granuloma piogênico. É parecido com um granuloma, então isso aqui pode confundir muitos profissionais. Então é sempre importante a gente estar com o nosso alerta bem alto para, se essa lesão está ali presente, a gente fazer uma biópsia, remover uma pequena porção, enviar para o exame anatomopatológico e confirmar o nosso diagnóstico, tá? Imagina se esse paciente chega com essa lesão, tu diz para ele que isso aqui não é nada, que é um granuloma piogênico, faz a biópsia, remove, não manda para análise e manda o paciente embora e diz que vai dar tudo certo e que o paciente está curado. O paciente vai estar ali com o câncer dele seguindo crescendo e não podendo iniciar o seu tratamento. Então, jamais toda a porção de tecido que tu remove do paciente, obrigatoriamente ela tem que ser enviada para análise, beleza? Trouxe aqui também uma fotinho para mostrar para vocês um carcinoma da região de amígdalas, que também não é uma das regiões mais comuns, mas pode acontecer, tá? E qual que é o ponto interessante quando a gente fala de carcinoma espinocelular na região amidaliana? Esse carcinoma de amígdala, carcinoma espinocelular na região de amígdala, ele é diretamente relacionado ao HPV. Então é um carcinoma associado ao HPV na grande maioria dos casos. Então o paciente chegou para vocês, ele tem um carcinoma espinocelular na região de amígdala, desconfiem que seja um carcinoma associado ao HPV. Essa demonstração é bem famosa na nossa literatura, tá? Agora, em relação a metástases, a câncer, a carcinoma se espalhando, eu trouxe essa foto para ilustrar para vocês. Então, o fato é que o carcinoma espinocelular, via de regra, ele vai se espalhar através de vasos linfáticos. Então, a célula cancerígena, ela vai entrar nos vasos linfáticos da região e vai se espalhar para os linfonodos do mesmo lado. Então, essa foto ela mostra as principais cadeias linfáticas, as cadeias de linfonodos da nossa região cervical. O carcinoma espinocelular, ele também pode dar metástases à distância, ou seja, é aquela metástase que se espalha além dos linfonodos. Por exemplo, o carcinoma espinocelular pode dar metástase no pulmão, pode dar metástase no fígado, pode dar metástase nos ossos. Essas três regiões citadas, pulmão, fígado e ossos, são as regiões mais comuns de metástases à distância, mas nada impede que o paciente tenha metástases à distância em qualquer local do corpo, tá? Esses que eu trouxe são os locais mais comuns de metástases à distância. Mas fato é que quando a gente pensa no carcinoma espinocelular, ele não é um tumor, ele não é um câncer que costuma dar metástase de forma extremamente precoce. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico rápido do paciente, a gente consegue muitas vezes encaminhar o paciente e fazer com que ele inicie o seu tratamento de forma muito rápida e consiga até mesmo iniciar o tratamento antes de ter metástase. Então, perceba que a nossa responsabilidade como dentistas, proporcionando o diagnóstico precoce ao paciente, está diretamente ligado na chance que esse paciente vai ter de sobreviver, beleza? Então, acredito que essa nossa conversa, espero de coração que tenha ajudado vocês em alguma coisa. A gente fez um compilado aí bem geral sobre as principais características, manifestações e, cara, realmente como que acontece esse carcinoma e com muita certeza, vou deixar isso aqui salvo no perfil ali, depois assistam com calma, quem não conseguiu assistir, que eu tenho certeza que vocês conseguindo aplicar um pouquinho disso aqui na prática diária de vocês, com certeza muitos pacientes poderão ser salvos através desse conhecimento. Então, essa responsabilidade é nossa e que a gente consiga fazer a diferença cada vez mais na vida das pessoas que confiam no nosso trabalho, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, um grande abraço a todo mundo, espero vocês na próxima, me dá aquele feedback se gostou desse modelo de live ou não, mas manda aí porque se fizer sentido eu vou preparar outros conteúdos para trazer para vocês, beleza? Espero vocês na próxima, grande abraço, valeu, tchau, tchau!